Boa noite a todos, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos. É dezembro e, como não pode ser final de ano, o tema é natalino, e falar do Natal é justo e necessário, é imperativo que se fale de Jesus, né? O motivo da festa, ainda assim, que nós temos desvirtuado esta festa, né? Comemora uma festa cristã, nós temos nos entregado muito ao materialismo exacerbado, esquecendo das coisas do Espírito, né? Do verdadeiro sentido da comemoração do Natal, do espírito fraternal, do amor com todos os povos, da mensagem deixada para o Cristo, para toda a humanidade. Infelizmente, nós olhamos para os shoppings, para as lojas, para as casas, nós só vemos as luzes, as belas luzes iluminadas, as guirlandas, as belas árvores de Natal, muito bem enfeitado, tudo muito bonito. Só que não se percebe em nenhum momento qualquer referência a Jesus, o mínimo que seja, do presépio até o presépio, aquele concebido por São Francisco de Assis, aquele presépio tão singelo, tão bonito, a gente vê cada vez mais ausente o sentimento cristão, deixando exacerbar só o sentimento material, consumista, imposto pelos grandes negociadores, o comércio irracível. Então nós esquecemos que, apesar do Natal estar sendo comemorado cada vez mais cedo, a gente vê ali nos primórdios de outubro já uma certa enfeite dos prédios, das lojas, mas realmente falta ainda aquele motivo mais especial, que seria um momento de reflexão sobre a vinda de Jesus aqui na Terra. Ele é o aniversariante, mesmo que nós todos sabemos que Jesus não precisamente nasceu em dezembro, porque até hoje não se sabe exatamente qual mês foi o mês de nascimento de Jesus. Se foi uns falam em agosto, outros falam em abril, outros falam em dezembro, mas também pouca relevância tem isso. O importante é que nós estamos celebrando a vinda do Salvador da humanidade, aquele que é o caminho, a verdade e a vida para todos nós. Então Jesus, ele é o governador, o diretor angélico do nosso orbe terrestre. Talvez pela falta de um termo mais adequado para distinguir o que seria Jesus, na pobreza do nosso vocabulário, a gente designa uma denominação mundana, né? Diretor espiritual, governador do planeta. Jesus é o diretor angélico espiritual de todo o planeta, né? Ele é a perfeita expressão da palavra de Deus aqui na Terra, estando perfeitamente identificado com a sua sabedoria, sua misericórdia. Desde a concepção primordial do planeta, muito antes do mundo material como nós conhecemos, ele estava presente. Nada aqui foi feito sem ele. Então Jesus, ele é considerado o caminho, a verdade e a vida. Somente ele pode nos conduzir a Deus. A sua luz imperecível brilha por milênios terrestres, até os dias atuais. Então, como era a humanidade antes da chegada de Jesus? Como era o panorama espiritual da sociedade?
a partir da chegada do homem na Terra, até o nascimento de Jesus, a humanidade, ela vivia numa escuridão, num estágio evolutivo de escuridão moral, espiritual e intelectual. Apesar dos missionários divinos que vieram à Terra, os profetas, que ensinavam aos povos, davam instruções sobre a vida para com Deus, pairava sobre a sociedade uma ignorância brutal, um senso de justiça e moral pouco evoluído. Reinava a ideia de um Deus terrível, Deus vingativo. Geralmente os homens davam à divindade atributos da condição humana, do comportamento humano. Um Deus terrível, raivoso, rancoroso, que é capaz de se arrepender, de ter ciúmes. Esse é o panorama espiritual daquela época. Atribuíam-se as leis humanas como sendo de origem divina. E dentro dessas leis está a lei do talião, o olho por olho, o dente por dente, que estimulava a vingança, a retaliação, a perseguição. Se pagava o mal com o mal. A lei de talião, olho por olho, dente por dente, ela surgiu 1750 anos antes da vinda do Cristo. É o Código de Hammurabi. Se estabeleceu essa lei do olho, por dente por dente, para se estabelecer um controle das tribos da época, porque nesse período primitivo a lei se fazia de uma forma desproporcional ao crime. Por exemplo, uma pessoa que matasse uma ovelha, o crime para ela era a própria morte, não somente dela, mas dela, dos familiares delas, de toda a geração, de toda a sua tribo. Era uma pena desproporcional. Então, era necessário que se estabelecesse uma lei mais equilibrada, que proporcionasse dente por dente, olho por olho. Mesmo não sendo uma lei perfeita, é um princípio jurídico arcaico, mas que funcionava naquela época ainda. Um Deus terrível, vingativo. Também se estimulava naquela época o apedrejamento de cristãos, a prática de ritualismos exteriores. Ensinava-se o ritualismo da matança de animais em templos, os sacrifícios de animais, como se estabelecesse uma conexão divina através, como se fosse uma obrigação para se estabelecer uma conexão divina com a divindade. Também, nessa época, antes do nascimento de Jesus, desvirtuavam-se as profecias sagradas, que o Messias deveria ser um vingador do povo hebreu, um vingador terrível, para que viesse libertar os hebreus da dominação romana. Então, este é o panorama em que Jesus encontrou aqui no seu nascimento. Um ambiente hostil, de uma escuridão espiritual, intelectual e moral. Então, chegada o momento de Jesus, traçamos aí um panorama de como era o mundo, um mundo bárbaro, difícil, hostil, que os sentimentos de moralidade, de justiça eram pouco evoluídos. Jesus chega à Terra através da Anunciação,
dos santos anjos do Senhor. Um anjo do Senhor, acompanhado das entidades angélicas, anunciou a pastores que cuidavam dos seus rebanhos, entoando o cântico: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Segundo Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, essa pequena estrofe, esses 3 pequenos enunciados, refletem todo o apostolado de Jesus, toda a sua plataforma aqui na terra. Glória a Deus nas alturas significa a adoração de um Deus supremo que comanda tudo, o princípio de todas as coisas. Paz na terra é o sentimento de amor fraternal universal que devemos ter com todos. Devemos buscar a paz da terra a partir do nosso equilíbrio íntimo, da nossa reforma íntima, que a partir do momento em que nós estamos em paz, a nossa paz, ela se retribui pela nossa família, pelo nosso bairro, pela nossa comunidade, pelo mundo, mas não aquela paz conhecida pela nossa sociedade, que estar em paz não é ficar atirado em redes saborosas, apreciando o infinito. A paz que Jesus nos fala é a paz ativa, de ação, porque aquele indivíduo que adquire a paz íntima, ele busca espargir essa paz para todos os seus semelhantes. É uma paz inquieta, porque quem já encontrou a paz e já se harmonizou, ele vai buscar trazer a paz do doente, do necessitado, daquele que está em desespero, o deprimido, a pessoa que está desamparada nas ruas. Enfim, ele vai agir buscando a caridade em todo momento. Ele vai dar a sua paz. O missionário católico Padre Jairzinho, ele cunhou esse termo, a paz inquieta, que vem muito em consonância, em equilíbrio com o ensinamento do Espiritismo. Joana de Ângeles também nos ensina que a paz, ela tem que ser ativa. Não é uma paz que o mundo entende, mas é uma paz que devemos cultivar todos os dias com os nossos irmãos. Boa vontade para com os homens. Esse é o imperativo da vida que nós devemos seguir, auxiliando, servindo sempre aos nossos irmãos, buscando contribuir para que nós identificamos o reino de Deus aqui na terra, através da nossa contribuição, do nosso papel aqui na sociedade, de servir não só nossos irmãos, mas também a vida. Então, foi este o canto angélico das entidades de Deus, o canto celestial, paz na terra aos homens de boa vontade, glória a Deus, refletindo toda a plataforma do cristianismo que estava reservado para Jesus aqui na terra. Então, Jesus, ele nasceu naquela noite sublime, a noite inesquecível, de uma forma singela, humilde. Ele que veio ser o caminho, a verdade, a vida, a libertação de todos os povos. E como não poderia ser diferente, ele veio nos dar o primeiro testemunho a todos os povos, o testemunho da humildade, da simplicidade, no momento que nasceu numa gruta calcária em Belém.
na manjedoura, na simples manjedoura coberta de palha, não veio como um rei coberto de ouro ou púrpura, e sim dando-nos testemunho para todos os povos que devemos ser simples e humildes de coração. Não temos a pretensão de sermos muito mais do que realmente somos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio trazer a boa nova porque Ele é o portador de toda a autoridade divina, a fim de que traga os recursos necessários para a redenção da humanidade aqui na Terra, exemplificando que através do nosso equilíbrio espiritual conseguiríamos ascender às esferas mais altas. Também Jesus, Ele contrariou a expectativa das trevas que esperavam um Deus, um Messias vingativo que viesse com uma espada a fim de libertar o povo hebreu da dominação romana. Muito pelo contrário, veio um Messias simples, humilde, fraterno, que consolava os aflitos e os necessitados. Também Jesus veio trazer uma nova ordem, que a partir de agora, a regra não é o que nós devemos deixar de fazer, como diz a lei mosaica. Não é o que nós devemos deixar de fazer, e sim como agirmos perante a vida. Antes reinava: não matarás, não cometerás o adultério, não levantará falso testemunho. Agora, o princípio se diz respeito em como nós devemos agir em relação à vida. E o primeiro princípio mais importante deles é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas amar a Deus é indispensável que, amando a Deus, nós amemos também ao nosso próximo em toda a sua abrangência. Esse é o ensinamento de Jesus Cristo. E o sentimento de amar a Deus sobre todas as coisas é o entendimento que nós temos que Ele está em toda parte. Ele é a causa primeira de tudo, desde o pequeno átomo até os astros gigantescos, as estrelas que brilham no céu. Está em toda parte, no vento, no fogo, na água, no perfume das flores, no sorriso das crianças, nas nossas células, nas nossas essências. Deus faz parte de nós. Como espírito imortais, nós temos a centelha divina dentro de nós. Jesus veio nos ensinar isso. São Francisco de Assis, através do exemplo da adoração de todos os seres, todas as criaturas, ele fala: irmão vento, irmão sol, irmão lua, o irmão lobo, tu és meu irmão. Esse sentimento elevado que nós devemos ter, o espírito fraterno, em relação a tudo que se diz respeito das relações sociais. Termos como irmão o espírito fraternal, sabendo que todos nós somos semelhantes e devemos cultivar os ensinamentos do Cristo. O Evangelho do Cristo é o mais perfeito código de moralidade da humanidade. É o guia para que nós possamos encontrar a verdadeira paz. Então, a mensagem de Natal nos diz respeito que toda a caminhada de Jesus, desde a simplória manjedoura até o Calvário do suplício da cruz, Ele nos mostrou e demonstrou que dentro da sua trajetória
Havia incompreensões, lutas, desentendimentos, desafios a cada dia. Mostrarmos que Ele, sendo o Filho de Deus, passou por todas as provações até ser crucificado, e mesmo assim, apedrejado, chicoteado, esbofeteado, na cruz, Ele nos deu o exemplo do perdão incondicional. Mesmo na cruz, Ele perdoou todos os seus adversários, rogando ao Pai que os abençoasse, porque eles não sabiam o que faziam. Dentro da sua magnitude, da sua realeza moral, Jesus nos deu o exemplo que da manjedoura até o Calvário, nós também temos na vida um caminho cheio de espinhos, de pedregulhos, de tempestades, e que a vida não é um campo florido, um dia ensolarado, onde viveremos com muita paz e harmonia. Sabemos que a vida na terra é um caminho árduo, é difícil, um caminho de lutas, um caminho que nos leva, através dessa luta, através da dor, do sacrifício, do desafio, a ter esperança, assim como Jesus nos ensinou e nos deu testemunho da imortalidade da alma, a partir do momento que Ele foi para a cruz e ressuscitou, mostrando que a vida não cessa nunca, que a vida é eterna e que a vitória é certa. Buscamos então nesse Natal a reflexão em torno de toda a trajetória de Jesus, todo o seu exemplo, todo o ensinamento do seu Evangelho, que é o roteiro certo para a ascensão do nosso espírito imortal. A mensagem que eu tinha para hoje era essa, que assim seja.